E no nosso momento, um café e um conto, nós vamos fazer uma leitura da mensagem chamada O Candidato Intelectual. Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu-o o mestre cordialmente e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedecerá? A escola do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas então choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinério em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos, em todos os lugares, uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade divina. E o programa? Permanecerá nos ensinamentos novos de amor, de trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Situar-se-ão em nossas capacidades de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai, e na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou, fim da pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus, sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. E quanto tempo gastará? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso. Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. Então, esse texto nos traz essa reflexão sobre como às vezes não é necessário saber tanto.
Não é necessário ter um nível intelectual avançado. Às vezes é necessário apenas a vontade de ajudar e a vontade sincera. Jesus se mostra muito paciente diante de tantas perguntas, quando muitos de nós já teríamos perdido na terceira ou quarta pergunta. Mas Jesus continua paciente, mas, de repente, começa a perceber que aquela pessoa não está tão interessada em ajudar. Quer saber, na verdade, se aquilo vai beneficiar ela de alguma forma. Então, que possamos refletir sobre isso. Quando queremos ajudar, será que queremos ajudar sinceramente ou estamos com algum interesse secundário? Então, que possamos pensar nessa mensagem e refletir sempre. Que possamos ficar todos na paz de Deus. Assim seja. Graças a Deus.